Olha, eu não sou fã de jogos em primeira pessoa, nunca, mas até que o resultado é bem interessante para cinema. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre o último candidato ao Oscar de melhor filme, que é o Reformatório Nickel Boys, filme de drama dirigido pelo Ramel Ross. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Nickel Boys, pessoal, foi um dos nomes aí de surpresa que entraram na lista do Oscar de melhor filme há algumas semanas atrás, e ele é um dos dramas americanos mais elogiados do ano passado. Foi o filme número 1 da lista do David Ehrlich, que é um dos nomes que o pessoal mais gosta de acompanhar, né, da IndieWire lá fora, e ele é um projeto que parte aí da Plan B, da Didi Gardner, do Brad Pitt, de toda aquela equipe que construiu toda uma carreira em dar voz para histórias de protagonistas negros, de equipe negra, como Moonlight, Se a Rua Billy Falasse, virou quase uma assinatura da empresa, o que é muito bacana e oferece um palco muito nobre para que histórias desse tipo sejam contadas. O Nickel Boys é baseado no livro de mesmo nome do Colson Whitehead, de 2019, que venceu um prêmio Pulitzer, dramatiza a história real sobre esse reformatório na Flórida na era Jim Crow, que escondia diversos abusos, crimes, corrupção e que cai aí no colo do diretor novato Ramel Ross, que já tinha sido indicado ao Oscar em 2019 pelo documentário Hell County This Morning This Evening, marcando aí a estreia do Ross como diretor de longa-metragem de ficção. Ele também está assinando o roteiro, que é outra indicação do filme no Oscar, que contou aí, né, com essa visão muito peculiar de rodar o filme inteiro em primeira pessoa, colocando o espectador no ponto de vista dos personagens principais, garantindo aí uma produção de 23 milhões de dólares que foi rodada de outubro a dezembro de 2022, lá nos Estados Unidos, e foi necessário aí um longo período de preparamento, um longo período de pós-produção também. O Ross conta que cada visão do filme, cada cena é feita da visão de um personagem, quase como se fosse um plano sequência, e eles iam repetindo essa abordagem variando de personagens, o que foi extremamente trabalhoso. O próprio Ross foi um dos operadores de câmera, sempre junto com um ator específico na cena. Então eu nem imagino o quão complexo e específico deve ter sido o processo de produção do filme, que vai chegar nessa semana na Amazon Prime com o título de Reformatório Nickel, e praticamente esquecido aí, né? Não teve muito impacto nos Estados Unidos, não teve muito impacto além de círculos de crítica, e que vai ganhar uma visibilidade com o Oscar. Resultado, na minha opinião, é uma história forte, é uma história que merece ser vista, mas que acaba um pouco perdida na longa duração, na quantidade de eventos, e que tem aí como grande trunfo, na minha opinião, a estética e a técnica de primeira pessoa. A história do filme segue o jovem Elwood, vivido por Ethan Harris, que é enviado para o reformatório de Nickel na década de 60, e enquanto desenvolve uma amizade com Turner, vivido por Brandon Wilson, enfrenta uma vida de abusos por parte de seus superiores. Ao longo de quase 2 horas e meia de narrativa, a gente segue esse protagonista do Elwood e a injustiça que cai sobre ele, já que ele é um jovem que estava indo para uma faculdade muito específica estudar e acaba meio que preso por acidente, forçado a viver nesse reformatório de Nickel, onde eles pegam jovens desajustados e criam uma espécie de processo, não vou dizer que é meio laranja mecânica assim, né, mas de tentar devolvê-los à sociedade de uma forma mais eficiente, mais respeitável, só que naturalmente é um reformatório que, dada a segregação racial nos Estados Unidos dos anos 60, vai ter muitos casos de racismo, de violência, e é certamente uma história difícil, pesada, densa, que se separa também em 2 períodos temporais. A gente vai acompanhando o ponto de vista do Elwood enquanto ele está no reformatório de Nickel, no que ele vai experienciando, e também a narrativa anos depois, com o Elwood mais velho tentando pesquisar e encontrar provas e evidências do que aconteceu quando ele era mais jovem na Nickel. Então é uma narrativa que vai alternando aqui e ali, apesar de 60%, mais de 80% ser concentrado no período do reformatório Nickel, e eu devo confessar que a duração e o ritmo me pegaram um pouquinho. Eu acho que ele se arrasta um pouco quando ele tá especificamente em Nickel, mas eu fiquei realmente assim impressionado com a direção, com a técnica. Eu acho que isso sobressaiu muito mais para mim. Eu tinha ouvido falar que o Nickel Boys era uma experiência toda em primeira pessoa. A gente já viu filmes que tem sequências em primeira pessoa, que tem uma
grande porção da história nesse formato, mas é meio difícil encontrar no cinema contemporâneo americano filmes inteiramente desse ponto de vista, ainda mais de uma narrativa de 2 horas e meia, e eu acho que o Ramel Ross e o diretor de fotografia John O'Fray tem um trabalho muito, muito impressionante em literalmente colocar o espectador na pele desses personagens. Garante enquadramentos muito especiais, muito desafiadores também. Tem momentos, né, de violência, de ameaça que se tornam ainda mais pavorosos por você estar literalmente encarando de frente o agressor, né? Então é uma experiência muito peculiar que o Ramel Ross traz aqui, e também, né, ele não fica limitado só à primeira pessoa, mas toda vez que a gente acompanha o Elwood no futuro, quando ele está pesquisando os eventos de Nickel, a câmera não está nos olhos dele, mas ela está posicionada num rig no ombro dele, quase como se ele estivesse vendo em terceira pessoa, mas a câmera sendo acoplada. Mas aí existe um motivo para a gramática do filme tá nesse sentido, na câmera tá atrás dele. Quando você percebe qual é esse motivo, é a reviravolta mais genial do filme inteiro, na minha opinião. É a melhor ideia do projeto. Eu sinto que ele poderia se beneficiar um pouquinho de uma duração mais enxuta, de um foco narrativo um pouco mais claro. Eu sinto que ele também se perde na montagem dele, que vai buscando algumas referências e momentos relevantes daquele período. Tem toda essa questão de acompanhar o lançamento da Apollo 8, por exemplo, para chegar numa catarse. Tem um sentido interessante do que ele está querendo dizer ali, mas ele acaba um pouquinho disperso. Ainda mais quando ele está acompanhando um pouco do ponto de vista do Turner, que é muito bem interpretado pelo Brandon Wilson. Acho que tanto o Brandon Wilson quanto o Ethan Harris estão extremamente carismáticos, muito bem no filme. Os momentos de proximidade e amizade que eles têm são os mais fortes do filme, assim como cada segundo da Anjanae Ellis Taylor, que faz a avó do Elwood. Tem até, né, momentos em que ela dá um abraço na câmera que conseguem capturar o calor e o carinho que esses personagens têm um pelos outros. Eu acho que ele se perde um pouquinho na progressão da história, na narrativa, no vai e vem temporal, mas eu acho que fica aqui, pelo menos pra mim, no Nickel Boys. Eu sei que ele foi muito elogiado nos Estados Unidos, foi um dos filmes preferidos da crítica daquele ano. Eu acho que o grande trunfo dele, na minha opinião, é a forma como ele conta a história. É a câmera em primeira pessoa, é essa visão muito única, muito particular que o Ramel Wilson trouxe aqui. É uma história relevante, importante, que merece ser lembrada, mas eu acho que o que vai ficar pra mim, pelo menos desse filme aqui, é como ele decidiu contar. E eu acho que a gente precisa de mais decisões, de mais riscos narrativos e técnicos que o Nickel Boys foi capaz de trazer. Para o Reformatório Nickel, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Reformatório Nickel, e agora que todos os filmes indicados ao Oscar de melhor filme já estão por aí disponíveis, deixe nos comentários também o seu ranking top 10 dos filmes dessa categoria. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.